Nosso tema de hoje, você na pandemia, você com você e você com os outros. O título, ele é longo, dessa palestra, só que é muito simples. Como é que nós estamos aproveitando esse período de pandemia para o nosso autoconhecimento, você com você? E também, como é que estamos aproveitando esse período da pandemia para melhorar os nossos relacionamentos, você com os outros? É sobre isso que nós vamos conversar na noite de hoje. Então, muitas pessoas ansiosas para que termine logo a pandemia e tudo volte, né? Essas pessoas dizem assim, que tudo volte do jeito que era antes, tudo volte igual era antes, porque estão ansiosas para que tudo isso termine. Só que eu digo para vocês, essa frase está errada. Que tudo não volte igual era antes, mas na realidade que tudo volte melhor do que era. Porque o problema é do jeito que era antes. Essa pandemia é uma oportunidade que nós temos para rever muitos conceitos nossos, rever muitos modelos, muitos paradigmas, e ao final dessa pandemia que a gente esteja já um tanto quanto melhor. Só que, para as coisas como um todo voltarem melhor, toda mudança, e qualquer mudança começa onde? Começa dentro de cada um de nós. De repente, pode ser que antes da pandemia eu era muito revoltado. Eu era uma pessoa revoltada. Aí agora na pandemia eu continuo revoltado e terminou a pandemia eu tô lá revoltado ainda. E aí eu pergunto, cadê a melhora? Onde que está o meu crescimento? Onde está o meu aproveitar a oportunidade? Isso nós precisamos refletir. Citei o exemplo do revoltado, mas tantos outros. De repente eu sou egoísta, de repente eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou teimoso, e assim vai. E quando terminar a pandemia, será que eu vou estar um pouquinho menos revoltado, um pouquinho menos egoísta, um pouquinho menos orgulhoso, um pouquinho menos teimoso, ou de repente não serviu para nada? Reflitamos sobre isso. Então, nosso tema é você com você, autoconhecimento, você com os outros, relacionamento. Vamos iniciar com o você com você, autoconhecimento. E sempre que eu falo de autoconhecimento, eu gosto de citar aquela passagem de Jesus do atire a primeira pedra, em que escribas e fariseus, eles flagram uma mulher em adultério. Eles pegam essa mulher e levam até Jesus. Jesus, mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. A lei de Moisés exige que nós a lapidemos. O que o Senhor diz sobre o assunto? E eles fazem essa pergunta já, todos eles com pedras na mão, já prontos para matar aquela mulher à base de pedradas. E aí Jesus reflete, né? Ele pensa e ele responde. E a resposta dele é perfeita. Jesus diz assim, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nesse momento, todas aquelas pessoas com pedras na mão, ávidas por executar aquela mulher, todos eles se puseram a pensar, puxa vida, será que eu tenho algum pecado? E todos eles chegaram à conclusão que tinham pecado e que não poderiam atirar a primeira pedra. Mas eles ficaram ansiosos ali, pensando quem seria aquela pessoa que não tinha pecado para poder essa pessoa tirar a primeira pedra, e aí eles lançavam a segunda, a terceira e assim por diante. Só que ninguém ali estava apto a lançar a primeira pedra. Então, eles percebendo isso, um a um foi largando a pedra na mão e saindo, até que ficou apenas Jesus e a mulher. Enfim, o que Jesus fez com aquelas pessoas todas que estavam lá na cena? Jesus colocou essas pessoas no cantinho do pensamento, para refletir, para interrogar a própria consciência. Nesse caso, para pensar, será que eu tenho algum pecado? E aonde que eu quero chegar com tudo isso?
A pandemia veio e fez o que conosco? A pandemia nos colocou no cantinho do pensamento. Colocou a gente para pensar. Porque, via de regra, nós estamos agora com mais tempo. A nossa vida desacelerou. Logicamente, existem exceções, mas a maioria das pessoas está com uma vida agora num ritmo mais desacelerado do que era antes. A agenda não está tão cheia, a vida não está corrida, e a pessoa tem mais tempo de pensar, de refletir. Será que nós estamos aproveitando agora esse momento para fazermos as devidas reflexões e com essas reflexões alavancarmos as nossas mudanças, as mudanças que são necessárias em nós? Pensemos. Nós estamos no cantinho do pensamento. Precisamos refletir quem sou eu. Precisamos refletir qual é o meu comportamento frente a esse momento agora em que eu não tenho controle nenhum. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. E precisamos refletir também como que está a nossa vida. A nossa vida está boa? E quando a gente faz essa reflexão, a nossa vida está boa, não é no aspecto externo. Não é na questão se a minha geladeira está cheia ou a minha conta bancária, como é que ela está. Não é na questão externa, mas na questão interna. Como é que eu estou aqui dentro? Como é que está o meu estado interno nesse momento? Do jeito que eu estou aqui dentro, tá bom? Eu viveria o resto da minha eternidade dessa maneira aqui? Ou eu queria mais paz interior? Eu queria mais positividade aqui dentro? E com certeza todo mundo responderia, não, eu queria estar melhor aqui dentro, que meu estado interno estivesse melhor. Todos responderiam isso. Aí precisamos pensar. Existe um velho jargão corporativo que diz assim: se eu sempre faço as mesmas coisas, sempre terei os mesmos resultados. Para que eu tenha um resultado diferente, é preciso que eu faça as coisas de uma maneira diferente. O que eu preciso fazer diferente? O que eu preciso mudar? Eu preciso mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas atitudes. Isso tudo eu preciso mudar. Só que eu só vou mudar tudo isso se eu tiver autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental. Como que eu vou mudar alguma coisa se eu nem sei o que eu tenho que mudar? Então, é preciso que todos nós tenhamos autoconhecimento. E, se a gente pensar bem agora nesse período de pandemia, nós temos uma grande oportunidade para aprendermos. Em todos os momentos da vida, a gente pode aprender alguma coisa. Mas e agora, nesse momento de pandemia? Vixe, a gente pode aprender e muito. Basta que nós tenhamos olhos para enxergar isso. E não continuemos nas ilusões. Que nós tenhamos uma mente mais aberta, uma visão mais abrangente, que a gente vai aprender muito nesse período. Querem ver uma coisa bem legal que a gente pode aprender agora? Se vocês perceberem, muitos castelos de areia estão ruindo. Coisas que nós achávamos que eram sólidas, concretas, ruindo como se fossem castelos de areia. Ou seja, esses castelos de areia têm a ver com coisas externas, coisas materiais, coisas efêmeras, passageiras. Nós, antes da pandemia, investimos mais no quê? Nas questões externas, efêmeras, ou nas questões internas, que são duradouras? E agora, após a pandemia, nós investiremos mais no quê? Nas questões externas ou nas questões internas? Uma outra coisa para a gente aprender bastante é que nesse período de pandemia, as emoções ficam à flor da pele. Por dois motivos. Primeiro motivo é porque nós não temos o controle. Nós não sabemos o dia de amanhã.
por não sabermos o dia de amanhã, essa ansiedade toda deixa as nossas emoções à flor da pele. E o segundo motivo, porque agora nós temos tempo. Lembra que a gente reclamava tanto que nós não tínhamos tempo para nada? Via de regra, logicamente existem exceções, agora nós temos tempo. Nós conseguimos ter tempo agora para a família, por exemplo, coisa que antes, de repente, com a minha agenda lotada, com a minha correria, eu não conseguia e ficava reclamando. Puxa vida, como eu queria ter um pouquinho mais de tempo com os meus familiares. Agora eu tenho. Bom, as emoções ficam à flor da pele por esses dois motivos. Em relação ao segundo, que é do tempo, queria citar um exemplo. Vamos supor que eu seja ríspido com minha esposa, fale de uma forma grosseira com ela. O que acontecia antes? Eu era ríspido com ela, eu era grosseiro, só que eu já saía e tinha 2, 3 compromissos na sequência e aquela minha grosseria passava batida. Agora não. Agora eu sou ríspido, sou grosseiro, e aí eu sento no sofá. Quando eu sento no sofá, eu estou ali no meu cantinho do pensamento, reflito, puxa vida, mas será que eu agi bem? Será que eu agi corretamente? Será que eu sou grosseiro mesmo assim? Ou quão grosseiro eu sou? E aí, isso tudo, emoções à flor da pele, fica mais fácil para nós percebermos as nossas más tendências. Basta que nós tenhamos olhos para enxergar. Nesse período que tudo desacelerou, a gente consegue perceber melhor os nossos defeitos, as nossas más tendências. É preciso sempre questionar: o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Se eu quero evoluir, se eu quero progredir, se eu quero ser melhor, eu preciso pensar dessa maneira. E quantas pessoas vai passar o período inteiro de pandemia, e vai passar, não tenho dúvida disso, daqui a pouco acabou, vai passar esse período e a pessoa não parou para fazer essa reflexão, não parou para pensar o que eu poderia fazer para ser uma pessoa melhor, que nós possamos aproveitar. Só que, infelizmente, né, a maioria de nós é um ilustre desconhecido de nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Não sabemos os nossos potenciais, não sabemos quais são as nossas limitações. E aí vamos vivendo a nossa vidinha desse jeito. Na maioria das vezes, agindo sem sequer pensar, agindo de forma intempestiva. E quando a gente age sem pensar, nós acabamos errando muito na vida, tropeçando muito. E isso é muito evidente. E é algo muito complicado. Se nós pensássemos um pouquinho antes de agir, muitos dos erros que nós cometemos hoje, nós não cometeríamos. Reflitamos sobre isso. E uma outra coisa que a gente precisa aprender é como nós caímos nessas ilusões mundanas. Essas coisas efêmeras, passageiras, a gente começa a acreditar naquilo como se aquilo fosse real, mas não é. Tem uma fábula que eu gosto bastante, que é de Jean de La Fontaine. Nessa fábula, o título da fábula é O Burro e as Relíquias. E Jean de La Fontaine conta para nós que, certa feita, carregaram um burro com relíquias sagradas. Colocaram ali no dorso dele. Carregaram o burro. E saíram em cortejo religioso a diversas aldeias, cidades distantes, vilarejos, e aonde o cortejo religioso ia, as pessoas aplaudiam, reverenciavam, entoavam hinos, homenageavam. E pouco a pouco o burro começou a achar que o homenageado era quem? O burro começou a achar que o homenageado era ele. E foi ficando cada vez mais orgulhoso. Kardec ensina pra gente que o orgulho é a catarata da alma. Catarata é um embaçamento visual progressivo que pode levar à cegueira. A pessoa orgulhosa, ela fica cega. Quanto mais orgulhosa a pessoa é, menos ela consegue enxergar a tal ponto de talvez chegar à cegueira. Não enxerga a realidade da vida. E teve que vir um serviçal do sacerdote falar para o burro:
Por favor, burro tolo, afasta de ti que as homenagens prestadas pelo povo são para você. Não são para você, burro. Essas homenagens prestadas pelo povo é para as relíquias que tens em teu lombo. E agora eu pergunto, nós agimos como burro no nosso dia a dia? E a resposta, nós muitas vezes agimos como burro. Em que momento? Por exemplo, comprei um carro. O que eu faço? Eu pego o carro, abaixo o vidro, ponho o braço para fora e vou dirigindo ali no meu bairro, ali na minha vila. Para as pessoas poderem ver que sou eu que estou dirigindo. O pessoal lá do ponto de ônibus vai aplaudir, não vai aplaudir? Vai aplaudir o carro ou a mim? Sem dúvida vai aplaudir o carro. E eu tô achando que o aplauso é para quem? Eu tô achando que é para mim. Igual o burro achou que os aplausos era para ele, mas na verdade os aplausos era para relíquia. Um outro exemplo, virei chefe. As pessoas nunca curtiam o que eu colocava no Facebook, mas agora que eu virei chefe, todo mundo curte. As pessoas me bajulam. As pessoas aplaudem. Aplaudem o cargo ou a mim? Aplaudem o cargo. Mas se eu agir como burro, eu acho que estão aplaudindo a quem? Daí, nesse caso, eu acho que estão aplaudindo a mim. Sempre que nós nos achamos melhores do que os outros por causa de um carro, por causa de um cargo, um acessório, uma roupa, significa que nós estamos caindo nessas ilusões mundanas. Assim como o burro caiu na história de Jean de La Fontaine. Então, reflitamos sobre isso, o quanto nós começamos a acreditar nessas ilusões mundanas. E aí vamos perdendo acesso à nossa essência, porque é muito verniz social, e é verniz, e é máscara em cima de máscara. Pensemos nisso. Para que a gente coloca uma máscara? Colocamos para esconder as nossas fraquezas. Só que fraquezas são para serem escondidas? Fraquezas são para serem varridas para debaixo do tapete e nós fingirmos que não as temos? Não podemos fazer isso. Temos que encarar toda a fraqueza, encarar de frente e fazer essa fraqueza se transformar numa força nossa, num potencial, numa virtude. É impossível falar de autoconhecimento sem citar a questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E é o que todo mundo quer. Todo mundo quer se melhorar e resistir à atração do mal, vencer as más tendências. Todos nós queremos isso. E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Se nós quisermos nos melhorar, quisermos vencer as más tendências, é preciso autoconhecimento. Porque tendo autoconhecimento, eu sei quais são as minhas limitações e quais são os meus potenciais, quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, os meus vícios e as minhas virtudes. Eu potencializo tudo que eu tenho de bom. E aí, eu busco cada coisinha ruim que eu tenho transformar numa coisa boa. E para, de fato, eu saber o que eu tenho ainda de coisa ruim, é preciso que eu esteja atento aos meus pensamentos, às minhas palavras, às minhas ações, os meus sentimentos. Eu tenho que estar atento para saber tudo isso. Agora eu vou passar para vocês 3 dicas para nós nos conhecermos de fato, combinado? Para nós aproveitarmos esse período da pandemia e termos o nosso autoconhecimento ali tinindo. Aproveitar bem esse período. Vamos lá. Dica 1 para o autoconhecimento. Essa dica, na verdade, quem dá é Santo Agostinho, na resposta da questão 919A, do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: ok, conhecemos a sabedoria da máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo.
Qual que é o meio de conseguir fazer isso? E essa dica de Santo Agostinho é poderosíssima. Anotem isso. Santo Agostinho responde assim: fazei o que eu fazia quando eu vivia na Terra. Quando estive encarnado aí, todas as noites eu colocava a cabeça no travesseiro. Eu analisava tudo o que eu tinha feito durante o dia. As coisas boas, as coisas ruins, o bem que eu deixei de fazer, que já é um mal, e tudo que eu poderia vir a melhorar no dia seguinte. Santo Agostinho fazia essa análise todos os dias. Podemos dizer que Santo Agostinho se conhecia? Sem dúvida nenhuma. Claro que ele se conhecia, imagine. Ele interrogava a consciência dele todos os dias. E agora eu pergunto, nós interrogamos a nossa consciência todo dia? Toda semana? Todo mês? Todo ano? Tem gente que nem naquela época de final de ano, início de ano, Réveillon, sabe? Para pensar um pouquinho, o que eu poderia fazer para ter um ano melhor pela frente? E tem gente que passa a encarnação inteirinha sem parar para fazer essa análise. E quando nós não interrogamos a nossa consciência, nós melhoramos algo? Muito dificilmente. Provavelmente nós estaremos ali cometendo os mesmos erros dia após dia, semana após semana, ano após ano, quem sabe encarnação após encarnação, cometendo os mesmos erros e tendo os mesmos defeitos. Porque a base do progresso é o autoconhecimento. Mas se eu fico ali cheio de máscaras, longe da minha essência, e sendo um ilustre desconhecido de mim mesmo, como é que eu vou melhorar? Provavelmente estarei ali estagnado na minha marcha evolutiva. Autoconhecimento é essencial. Então a dica número 1 é de Santo Agostinho, análise diária de nossos atos, de nossos pensamentos, de nossas palavras. Imaginou que rico fazer isso toda noite quando colocar a cabeça no travesseiro? Façamos o teste. Aí, fazendo isso, a gente vai descobrir que nós temos muitos defeitos. Não é só saber que nós temos um defeito. É pegar esse defeito e ficar ali martelando até que ele vire uma qualidade. Vamos para a dica 2 agora. Como que eu faço isso? Como que eu faço um defeito virar uma qualidade? Vou contar uma historinha para vocês. Tinha um mestre qualquer, tá? E tinha um discípulo. E o discípulo chegou para o mestre e perguntou exatamente isso: mestre, como que eu faço para vencer minhas más tendências? O mestre não falou nada para o discípulo. Simplesmente pegou ele aqui pelo pescoço e mergulhou numa tina cheia de água. E segurou. O discípulo ficou ali com a cabeça dentro da água. Aí o discípulo não estava entendendo nada, né? Aí ele começou a fazer força para tirar a cabeça de dentro da água. E o mestre fazendo força para segurar. Quanto mais força o discípulo fazia para tirar, mais força o mestre fazia para segurar. Até que o discípulo fez muita força e tirou a cabeça de dentro da água. Aí ele foi lá, pegou uma toalha, se enxugou, se refez e foi até o mestre. Mestre, agora me explica. O que você quis me passar com isso? Qual que é o ensinamento? Porque eu não entendi nada. E o mestre calmamente disse para ele: quando a tua vontade de tirar a cabeça de dentro da água foi maior do que a minha de segurar a tua cabeça, você conseguiu tirar a tua cabeça de dentro da água. Quando a tua vontade de vencer tuas más tendências for maior que as tuas más tendências, você vai vencer as más tendências. A tua vontade e o teu esforço. Então imaginemos, a nossa inveja é desse tamanho aqui, ó, desse tamanho. Mas a minha vontade de vencer a inveja, o meu esforço é aqui, ó, é pequenininho. Eu vou vencer a inveja? Não, vai continuar ali do jeito que está. Até que a minha vontade de vencer a inveja cresça. Agora, num outro cenário, a minha inveja é desse tamanho. Mas a minha vontade de vencer a inveja é desse aqui, ó, grandão. Aí pronto. Aí eu vou vencer a inveja.
vou passar por cima dela. Não vou mais ter inveja, porque o meu esforço e a minha vontade vai preponderar. E hoje, o que está preponderando? A minha vontade de vencer a má tendência ou a má tendência? Reflitamos. E a dica 3 que nós deixamos para essa questão do autoconhecimento vocês sabem o que é um alforge? Alforge é um colete com bolso na frente e bolso atrás. Então, a gente pega e coloca os nossos defeitos no bolso da frente e no bolso de trás. Os nossos a gente coloca atrás, onde a gente não consegue enxergar. Muitas vezes a gente nem sabe que tem o nosso defeito ali, nem percebe o defeito, acha que ele nem existe. E o defeito das outras pessoas a gente coloca onde? Coloca aqui na nossa frente, aqui, ó, onde a gente fica ali controlando, observando o tempo inteiro, fica de olho, vigiando o defeito das outras pessoas. Mas o nosso não. Por quê? Porque o nosso fica atrás. O dos outros a gente coloca no bolso da frente. Numa briga, o que nós costumamos fazer? Numa briga, eu com uma outra pessoa, nós sempre julgamos que o errado é o outro. Quem tem que mudar é o outro. O outro faz todo o serviço, ele que mude. E eu vou continuar ali do meu jeitinho, acomodado, e pronto, está resolvido. O outro que faça tudo. É assim que funciona? Claro que não. Numa briga, com toda certeza, eu tenho minha parcela de culpa também. E preciso agir para melhorar a situação, para ajustar a situação, preciso melhorar algo. Pensemos nisso. Nós sempre podemos fazer algo para melhorar. Paremos de ficar jogando toda a responsabilidade para as outras pessoas e assumamos a nossa responsabilidade. Autoconhecimento. Nós sempre temos algo para fazer. Nós sempre temos algo para melhorar. Então, pensemos nisso. E fica aqui agora um resumo das 3 dicas do autoconhecimento. As 3 dicas: a análise diária, a primeira. A segunda é vontade e esforço. E a terceira, assumir a responsabilidade. Tendo esses 3 aqui, como é que eu vou passar o período da pandemia? Vou passar muito melhor, vou passar me conhecendo. Autoconhecimento é a chave do progresso. Então, aí nós estaremos caprichando ali no aspecto você com você. Vamos seguir adiante agora com o você com você, o você com as outras pessoas, em que nós pegaremos pelo aspecto dos relacionamentos. Aí muitos podem dizer, Gia, mas vai falar de relacionamento numa época de isolamento social, de distanciamento social? Eu vou responder, vou falar, lógico que eu vou. Tá, mas e aquelas pessoas que moram sozinhas? Gente, se nós pensarmos, o isolamento é apenas físico. Porque a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, sempre tem ali acesso à internet e, consequentemente, às redes sociais. Essa pessoa está ali interagindo no Facebook, no Instagram, vai estar em grupos do WhatsApp. Essa pessoa, mesmo que more sozinha, vai estar dando uma saidinha para ir no mercado e voltar. Eu espero que tomando os devidos cuidados. Ou seja, todos nós estamos vivendo em relacionamentos. Todos nós estamos. Uma coisa para a gente pensar também é que, falando em relacionamento, o mais importante é a conexão. Conexão na internet? Não é nesse sentido, tá? É no sentido de conexão de coração. Eu conectado de coração com as outras pessoas. A internet é um meio de nos conectar de coração com outras. Tem muitas pessoas que nós gostaríamos de estar ali juntinho, abraçando hoje, mas infelizmente nós não podemos. E aí, a internet seria um meio de nós nos conectarmos de coração com elas. Pode ser que eu esteja mais conectado de coração com pessoas a longa distância do que com aquelas pessoas que de repente habitam ali a mesma casa que eu. Pode ser. E quando a gente fala de conexão,
familiares, amigos, todos aqueles que a gente pode ter algum tipo de relacionamento. Então vamos lá. Você com os outros. A primeira questão que eu quero levantar é fácil conviver com as outras pessoas, sim ou não? E uma coisa para a gente pensar. A gente tinha lá uma vida corrida, que a gente trabalhava o dia inteiro e chegava em casa e convivia com aquelas pessoas que moram conosco, convivia ali 4, 5, 6 horas. 4, 5, 6 horas por dia, antes da pandemia. Agora, sabe o que aconteceu? Agora eu convivo 24 horas por dia com as pessoas ali. Porque, né, é a realidade de muitos que ficam ali dentro de casa fazendo home office, convive 24 horas por dia. Intensificou. É fácil conviver com as outras pessoas? Uma coisa que eu queria dizer a respeito disso, dessa questão de conviver ali, principalmente com as pessoas que estão ali vivendo na mesma casa, cuidado com a intimidade. A intimidade nos leva muitas vezes a falar com as pessoas de qualquer jeito. Fala ali de qualquer jeito. Se é um estranho, eu penso para falar e trato bem, sabe, agrado. Mas se é uma pessoa ali que eu convivo mais e tenho intimidade, eu vou lá e falo de qualquer jeito e não penso para falar e fico mais largado nesse sentido. Gente, muitas vezes tratamos melhor os estranhos do que aquelas pessoas que nós dizemos que nós amamos. Assim, nós devemos tratar bem e colocar afabilidade e doçura no nosso trato com todo mundo. Inclusive com aquelas pessoas que nós dizemos que nós mais amamos. Percebem? Seguindo. É fácil aceitar ideias tão diferentes das nossas? Abre o Facebook aí para vocês verem se não tem ideia diferente de vocês. Isso porque cada pessoa é uma individualidade, cada pessoa pensa de uma maneira diferente, e é preciso respeitar o jeito de ser de cada um, o jeito de pensar de cada um. Estamos aqui para isso. É fácil fazer as outras pessoas entenderem o nosso ponto de vista? É complicado. Muitas vezes podemos até pegar um papel, um lápis e desenhar para a pessoa. A gente desenha e nem assim essa pessoa entende. Nem assim ela compreende. Então, essa questão de entender o ponto de vista dos outros é algo que nós precisamos ter muito em nossa vida. Eu quero que vocês pensem agora uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. E no meio delas ali tem um número. Essa pessoa aqui diz que é um 6. Essa pessoa aqui diz que é um 9. Qual das duas que está errada? Nenhuma está errada. Cada uma está vendo a situação a partir de um ponto de vista. E uma tem que respeitar o ponto de vista da outra. Nós precisamos respeitar o ponto de vista das outras pessoas. Ah, mas os outros não respeitam o meu ponto de vista. Se os outros não respeitam, o problema é deles. Já se eu não respeito o ponto de vista dos outros, aí o problema é meu. Que nós possamos fazer a nossa parte de forma correta, de forma adequada. Quer convencer alguém de alguma coisa? Aí eu vou me permitir agora ler um trecho do livro Estude Viva, uma mensagem de André Luiz. Ele diz assim: quem deseje modificar a crença do companheiro ou da companheira, comece a modificar a si mesmo, na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos dos outros ou das outras a capacidade de renovação dos princípios que abraça. É pelo exemplo. Quer mudar as outras pessoas? É pelo exemplo. Não adianta ficar falando. É pelo exemplo que consegue. Agora eu quero comentar com vocês de alguns comportamentos que nós temos nesse período agora, inclusive, né, já tínhamos antes, mas nesse período talvez esteja agora exacerbado, e que nós não deveríamos ter. O primeiro comportamento seria
a revolta. Então, a revolta, vamos imaginar, a gente abriu o Facebook e viu uma postagem que a gente não gostou muito. A gente fica revoltado com aquilo. E eu sofro, eu me angustio com aquilo que eu vi e não gostei. Esse é um sofrimento voluntário. Eu estou sofrendo porque eu quero. Tem alguém me obrigando a sofrer, me angustiar com o que eu acabei de ler, com o que eu acabei de ver? Não. Não tem ninguém me obrigando. Eu estou sofrendo porque eu quero. Pensemos nisso. E aí, quando a pessoa ficar revoltada, ela fica de cabeça quente. Vocês acham que alguém de cabeça quente faz alguma coisa bem feita? Sempre que estamos de cabeça quente, a cabeça ali está fervendo, nunca sai nada bem feito. Então, assim, ó, estamos revoltados, cabeça quente, não façamos nada naquele momento. Senão a gente vai se arrepender depois. Não tenho dúvida disso. E quantas vezes ali a gente viu a postagem, sofreu, se angustiou com aquilo, ficou de cabeça quente e falou assim, ó, eu vou responder, eu não vou deixar quieto, eu vou retrucar. E vai lá nos comentários e coloca alguma coisa. E aí começa uma discussão. Uma discussão que vai levar a algum lugar, eu pergunto para vocês. Alguém vai convencer alguém ali no Facebook, naquele momento? Se a pessoa postou alguma coisa, é porque ela tem uma convicção muito grande naquilo. E não é um comentário meu que vai fazer ela mudar de ideia. O meu comentário ali de cabeça quente e revoltado só vai fazer uma coisa. Sabe o quê? Jogar lenha na fogueira e iniciar uma briga. E de repente eu posso até perder um amigo nisso aí. De repente posso até me afastar de um familiar. É complicado. Em relação à revolta ainda, além de ficar de cabeça quente, sabe o que acontece? O meu padrão vibratório, ele abaixa. Em abaixando, eu fico afinizado então com que tipo de espírito? Aqueles que querem atrapalhar e perturbar ainda mais. Então, cuidado com a revolta, para não ficarmos de cabeça quente e não abaixarmos o nosso padrão vibratório. Aí vocês podem estar se questionando, tá, Gia, mas então eu não posso me indignar com nada? Vocês podem não concordar com o que vocês quiserem. Vocês podem não concordar. Só que aí tem uma diferença entre não concordar e se revoltar. Quando eu me revolto, eu fico de cabeça quente e o padrão vibratório abaixa. Quando eu não concordo, simplesmente isso, ou eu aceito e me resigno, ou eu começo a agir para consertar algo, mas toda essa ação é uma ação pacífica e voltada para o bem. E nesse segundo caso agora, né, quando eu só não concordo com algo, eu não abaixo o meu padrão vibratório. É isso que eu preciso buscar em minha vida. Outro dia, eu tive que sair para ir no mercado, né? E aí eu fui de carro e parei o carro próximo do mercado. Eu vi ali, eu estava dentro do carro, e 15 pessoas sem máscara. Sem máscara. E pensei, nossa, isso é um tanto quanto revoltante. Revoltante entre aspas. Só que daí, analisando melhor a situação, eu comecei a perceber. Ali junto tinham 150 pessoas com máscara. E eu lembrei, a vida de todos nós é um quadro branco, com um pontinho vermelho ali no meio. A área branca toda representa as coisas boas, as bênçãos, aquilo que eu tenho que ser grato. O pontinho vermelho é as dificuldades, os problemas, que eu também preciso ser grato por esse pontinho, porque é para minha evolução. Mas, enfim, vamos lá. Um pontinho vermelho de dificuldade e a área branca toda aqui de bênçãos. Nós, infelizmente, focalizamos mais no quê? No pontinho vermelho em toda a área branca. E eu comecei a analisar aquilo. Eu deveria focalizar muito mais nas 150 pessoas fazendo certo ali com máscara e ser grato do que ficar ali naquelas 15 pessoas que estavam sem máscara. Pensemos nisso na nossa vida, que
O que é melhor para nós? Para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde emocional? A revolta ou a gratidão? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Uma outra, mas está todo mundo fazendo errado. Não, não é todo mundo que está fazendo errado, não. Tem muita gente aí se cuidando certinho. Mas mesmo que fosse todo mundo fazendo errado, não se cuidando, só porque está todo mundo fazendo errado, eu vou fazer errado também? Não, eu vou ali fazer o correto porque é o caminho adequado. E eu vou estar ali de acordo com a minha consciência. E uma coisa que eu preciso ter em mente sempre, Jesus ensina isso para a gente. Haja conforme você gostaria que os outros agissem com você. Faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Quer que cuidem da tua família? Cuide da família dos outros. Reflitamos. Falei da revolta. Quero falar também de uma outra coisa que nós estamos tendo hoje que nós não deveríamos estar tendo. Desânimo. Gente, desânimo é a pessoa, desanimada é a pessoa que está lá com falta de alma naquilo que faz, falta de motivação. Precisamos alimentar em nós a fé, a esperança, a coragem, a confiança. Não cai uma folha sem que Deus saiba. Deus está no comando. Deus está no controle. Então, confiemos em Deus. Se nós estamos passando por esse período agora, é porque nós necessitamos estar passando. Pensemos, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é isso. Então, nesse sentido aqui, nós arregacemos as mangas e hajamos. E o que a gente não pode fazer? Aqui que a gente não pode fazer nada, aceita, se resigna, aceita de coração. Deus sabe o que faz. E, gente, tudo vai passar, acreditem. Daqui a pouco, daqui a um tempinho, vai ter passado já e a gente vai pensar, nossa, como eu me desgastei energeticamente, como eu sofri, como eu me angustiei e não precisava disso tudo. Sem desânimo, tudo vai passar. Então precisamos levantar a cabeça, respirar fundo e seguir adiante. Deus está no comando. Agora eu quero falar para vocês de um comportamento que nós precisamos apresentar nesse período. E isso a gente tem que ter. Sabe o quê? Paciência. Muito ou pouca. Eu queria convidar vocês, depois da palestra, vocês vão lá no meu canal no YouTube, é o canal Jean Kucheski, do jeito que está escrito aqui embaixo. Opa, deixa eu acertar meu dedo, aqui embaixo. Coloquem lá no YouTube Jean Kucheski. Se inscrevam no canal, acione o sininho para sempre estar recebendo as notificações. Toda semana eu estou colocando material lá. E tem lá uma palestra exclusivamente sobre paciência, do início ao final. É um tema importantíssimo. Paciência. Sabe o que é paciência? Paciência é amar o suficiente para aceitar as falhas das outras pessoas. Sabe aquela pessoa que você fala que você ama de 0 a 10, 10. Você ama nota 10 essa pessoa, você perde a paciência com ela. Eu perco às vezes. Então você não ama 10, você ama menos. E precisa desenvolver o amor. Porque se nós tivermos um amor pleno por essa pessoa, nós não somos capazes de perder a paciência com ela. Paciência está diretamente relacionada com o nosso amor ao próximo. Quanto mais amor nós temos, naturalmente, espontaneamente, mais paciência nós temos. Se está faltando muito amor, aí nós somos pessoas impacientes. E a impaciência é ficar exigindo a perfeição das outras pessoas. Nós, erroneamente, achamos que só existe um jeito de fazer as coisas. E sabe qual que é esse jeito? O nosso. Nós achamos que só existe o nosso jeito de fazer. E que está assim, todas as outras pessoas estão erradas. Não é assim que funciona. Cada pessoa está lá
vendo as coisas de um ponto de vista, fazendo de uma certa maneira, e nós precisamos aprender com essas pessoas todas. Não é do meu jeito sempre. E se eu achar que é do meu jeito sempre, eu vou ficar ali bitolado ali e não vou crescer, não vou progredir. Um outro comportamento que nós precisamos ter para viver bem agora nesse período, em qualquer outro período, seria humildade. Humildade não é ser menos que ninguém. Humilde é a pessoa que sabe que não é mais que ninguém. Ela é igual a todo mundo. Nós precisamos entender dessa maneira. Se nós nos achamos melhores do que as outras pessoas, entramos naquele momento que a gente acha que nós estamos sempre certos e as outras pessoas sempre erradas. Não é assim. Então, precisamos de humildade. Na questão 768 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, em resumo, existe um objetivo para nós vivermos em sociedade? E a resposta, sim, nós precisamos viver em sociedade para progredir. Ou seja, nós aprendemos com as limitações, os potenciais das outras pessoas, e aprendemos com as outras pessoas. A pessoa egoísta, ela cria barreiras entre ela e o próximo. A pessoa humilde, ela constrói pontes. Precisamos construir pontes entre nós e o nosso próximo. Como falamos há pouco, precisamos nos conectar de coração com as pessoas. Uma coisa para a gente refletir também é, nós, por um acaso, achamos que nós estamos certos em todos os momentos da vida? De 0 a 100, em 100% das situações, eu sou o dono da razão. É o nosso caso? Conhecemos pessoas que pensam dessa maneira? Conhecemos e precisamos cuidar para que essa pessoa não seja nós. Então, nós reconhecemos que muitas vezes estamos errados. Vamos pensar assim, ó, numa estimativa, de 0 a 100%, digamos que em 75% das situações, eu sou o dono da razão. 75% significa 3 a cada 4 situações. Quando eu estou errado, nessa uma que eu estou errado, o que eu quero dos outros para comigo? Eu quero paciência, eu quero respeito, eu quero que os outros sejam indulgentes com a minha imperfeição. Mas nessas 3 que eu estou certo, eu tenho paciência com o meu próximo, eu respeito, eu sou indulgente com a imperfeição alheia? Reflitamos como nós cobramos dos outros coisas que muitas vezes nós não conseguimos ali colocar em prática. Queremos do outro a todo custo, mas a gente não apresenta isso para as outras pessoas. E quando a gente está errado, a gente costuma pedir desculpa? A gente costuma rever o nosso ponto de vista? Muitas vezes, por orgulho, a pessoa tolamente, ela fica ali fixada, não quer rever o ponto de vista dela, no fundo ela sabe já que está errada, mas ela acha que rever ponto de vista e pedir desculpa é se rebaixar. O que vocês acham disso? Pedir desculpa e rever ponto de vista não é se rebaixar nunca. Pelo contrário, é uma atitude nobre da pessoa. Sempre que nós estivermos errados, façamos isso e corrijamos a nossa rota. Não vamos teimar no caminho errado. E um outro comportamento que nós precisamos ter para esse período agora, em qualquer outro, seria a abnegação. Aprender a ceder, a satisfazer as necessidades das outras pessoas, a se sacrificar. Isso é vencer o nosso egoísmo, é vencer o nosso orgulho, os nossos interesses pessoais. Gente, nós estamos aqui reencarnados para N motivos. Cada um tem ali os seus tantos motivos, mas um deles que a gente tem é vencer os nossos interesses pessoais. Estamos aqui para isso, para aprender a ceder, aprender a se sacrificar, aprender a ser abnegado. Então, sempre que nós tivermos a oportunidade de ceder, vamos ceder. Né? Como nós ficamos brigando a unha
Por coisas pequenas, por picuinhas, por nada. Lógico, quando eu tenho um ponto de vista ali, sabe, de uma forma muito assertiva, eu vou colocar o meu ponto de vista assertivo, sem brigar com ninguém, de uma forma bem tranquila. Mas 99% das vezes que a gente briga com as outras pessoas é por besteira, por coisa que muito bem a gente poderia ceder. E esse ceder faria muito bem para o nosso espírito. Então, é hora de nós renovarmos as nossas atitudes. Essa é uma mensagem que já passou no WhatsApp de vocês, provavelmente. Vamos mudar a lente. Em vez de isolado, fale, estou protegido. Em vez de confinado, fale, estou salvando vidas. E em vez de fim do mundo, fale, é um novo mundo, e realmente é. Em vez de tragédia, fale mudança. Em vez de problema, fale desafio. Em vez de medo, fale confiança. Nós precisamos enxergar a vida com outras lentes. Pensemos assim, 2 pessoas passam pelo mesmo problema, o mesmo. Só que uma passa bem, tranquila. E a outra pessoa sofre e se angustia. E aquilo é torturante para ela. É o mesmo problema. O que mudou? O que mudou foi a forma como cada uma delas encara o problema. E como nós estamos encarando nossos problemas hoje? Com um olhar positivo do bem ou com um olhar negativo? E, para deixar uma mensagem final agora, eu digo para vocês assim, ó, a vida desacelerou, correto? Aproveita a família de vocês. Aproveita a família, estreita os laços. Quando eu digo família, pode ser amigos, as pessoas próximas. Estreita laços. Aproveite esse período para isso. Seja pessoas que moram na tua própria casa, faça isso com essas pessoas, e seja as pessoas que você está tendo ali por videochamada. Estreita laços. A pessoa fala assim para mim, Jean, nesse período de pandemia, eu li 20 livros. Eu digo para a pessoa, legal, legal. A pessoa fala assim para mim, Jean, nesse período de pandemia eu fiz 20 palestras online. Eu digo assim, legal. Mas se a pessoa falar para mim, Jean, nesse período da pandemia eu estreitei meus laços com as pessoas próximas. Eu me aproximei delas, eu estou mais junto, eu estou presente, eu me conectei de coração. Aí eu vou dizer para essa pessoa, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Pensemos nisso, gente. Aproveitemos a nossa família nesse período. E aproveitemos o agora. Aproveitemos o momento de agora e estejamos no agora para ver tudo isso. Sem ansiedade, sem preocupação, porque é no hoje que nós podemos agir para nós fazermos diferença na nossa evolução. O dia mais belo é hoje. Aproveitemos o hoje, gente.